No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Senador Flávio Bolsonaro não comparece à acariação com o empresário Paulo Marinho sobre vazamento de operação da Polícia Federal. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro forma maioria pela inelegibilidade de Marcelo Crivella em episódio de comício na Conlurb, onde prefeito pediu votos para seu filho. Tribunal Superior do Trabalho vê greve dos Correios como legal, aprova reajuste de 2,6% para a categoria e paralisação pode ser encerrada hoje. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 22 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como era esperado, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, não compareceu ontem à acariação marcada pelo Ministério Público Federal sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018, que desencadeou todo esse escândalo das rachadinhas envolvendo o ex-assessor do então deputado estadual Fabrício Queiroz. Marinho alega que Flávio foi avisado da ocorrência da operação da Polícia Federal antes das eleições que elegeram seu pai à presidência. A defesa do atual senador já havia dito que ele não se apresentaria para a acariação, pois teria a prerrogativa de marcar horário e local. O MPF entende que não. Ele só pode se ausentar se apresentar um atestado médico. O caso agora deve ser levado ao Supremo Tribunal Federal e pode trazer problemas para o 01. Deixando isso um pouco de lado agora, eu gostaria de fazer a leitura de uma importante nota divulgada por um grupo de centrais sindicais a respeito de uma discussão que vai acontecer esta semana no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, sobre a ampliação do seguro-desemprego para quem foi demitido durante a pandemia no país. O título da nota é: CODEFAT precisa ampliar as parcelas do seguro-desemprego. O CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, terá importante decisão a tomar na próxima quinta-feira, 24 de setembro. Ampliar em 2 parcelas o benefício do seguro-desemprego dos trabalhadores demitidos durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus. Essa decisão é urgente e visa proteger 6 milhões de trabalhadores que, nesse período crítico da vida nacional, perderam e perderão o emprego e sua fonte de sustento. A proposta de prolongamento do seguro-desemprego foi feita pela bancada dos trabalhadores no CODEFAT, composta pelos representantes das centrais sindicais CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central e UGT. Ela apoia-se na legislação de emergência que autoriza a utilização de recursos extraordinários para o custeio das ações de enfrentamento dos impactos da pandemia. As centrais sindicais contam com a aprovação da proposta pelo Conselho em reconhecimento às evidentes justificativas sociais e econômicas da reivindicação. A situação dos trabalhadores tornou-se mais dramática com a pandemia. Segundo o IBGE, quase 9 milhões de empregos foram perdidos entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, enquanto o emprego com carteira assinada diminuiu em 3,7 milhões de postos entre fevereiro e junho.
O CAGED, do Ministério da Economia, apurou a eliminação de 1,4 milhões de postos de trabalho formal entre março e julho. A crise no emprego afetou praticamente todos os setores da economia e com força devastadora nos vários segmentos de serviços e comércios. A crise no mercado de trabalho já completa 6 meses desde que o estado de calamidade pública foi decretado. O trabalhador que foi demitido e que recorreu ao seguro-desemprego já esgotou as parcelas que, em média, são apenas 4. Esgotadas as parcelas de seguro, o trabalhador ficou impossibilitado de atender aos prazos de solicitação do auxílio emergencial criado pelo Congresso Nacional. Diante das taxas de desemprego, que já eram altas antes da pandemia e ficarão ainda maiores nos próximos meses, levará muito tempo para que consigam um novo emprego e voltar a receber salário. É urgente uma proteção de renda a todos os que se encontram nesta situação. Assinam a nota dos representantes da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, José Avelino Pereira, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, Adilson Gonçalves de Araújo, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre, da Força Sindical, Miguel Eduardo Torres, da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, a NCST, José Calixto Ramos, e da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Ricardo Patá. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês, do Faixa Livre. Você sabe que eu sou fã, não sou só entrevistado, sou fã. Um abração. Rudá, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa mais uma vez. Rudá, nós temos essa espécie de distopia que é o governo de Jair Bolsonaro avançando perigosamente no nosso país. E eu não me refiro apenas ao seu projeto de entrega do Estado Nacional aos interesses estrangeiros, ou o caráter autoritário e idiotizante de sua gestão. O que está colocado é que temos uma figura que se mostra um populista de direita ocupando o Palácio do Planalto, que enxerga nos programas assistencialistas uma oportunidade de se perpetuar no cargo por mais 4 anos após o fim do seu atual mandato.
Ainda que o Renda Brasil tenha saído de pauta em uma clara jogada de marketing do presidente da República, que se coloca teoricamente como antagonista desses ultraliberais que estão no Ministério da Economia, dizendo que não vai tirar de pobres para dar aos paupérrimos, o ex-capitão do Exército já articula com o Congresso a criação de um novo programa social que caiba no orçamento de 2021. Ou seja, ele joga para a torcida em busca de viabilidade eleitoral para 2022 e parece que está dando certo essa tática. Como é que você observa esses movimentos do Jair Bolsonaro de olho na reeleição em 2022? Bom, aqui nós temos uma discordância. Não acho que a história seja assim tão linear e tão favorável ao Bolsonaro. Eu acho que aqui nós precisamos fazer uma ponderação e saber que a história não é uma via de mão única. O que eu estou querendo dizer? Bolsonaro está sendo obrigado a se refazer em função da democracia, porque nós vivemos uma democracia. Nós temos um governo de extrema-direita, mas o nosso regime é democrático. Veja que nós estamos falando aqui, veja que o Congresso funciona, não tem... a imprensa está existindo, as pessoas falam nas redes sociais, né? Tem opinião, tem direito de ir e vir, não é? Então nós vivemos uma democracia. Poderia ser um pouco mais estruturada, dando mais poder ao cidadão, claro, mas isso também acontece nos Estados Unidos, né? Acontece em tantos outros países, né? Então, a primeira questão que eu estou tentando dizer é que num regime democrático, para que a pessoa possa se perpetuar no poder, estou usando exatamente o termo que você usou, ele precisa ter legitimidade. E mais do que isso, ele precisa ter voto. E aí, como a maioria da população brasileira é muito pobre, o Brasil é o 7º país do mundo, segundo a ONU, em desigualdade social, e é a 8ª economia do mundo. Quer dizer, eu sempre falo isso, uma coisa é ser um país muito desigual, sendo um país pobre, sendo um país rico como o Brasil, mais rico que o Canadá, é o 2º país mais rico da América, aí a situação piora, não é? Então, veja, num país tão desigual como o nosso, o Bolsonaro está aprendendo que se não tiver política social para segurar a vida dos mais pobres, principalmente numa recessão como a que nós estamos vivendo, que foi agravada, mas não provocada, originada pela pandemia, ele despenca como estava despencando. As pessoas esquecem que o Atlas Político publicou uma pesquisa antes da ajuda emergencial em que ele estava em 21% de apoio. Tinha despencado de 38% para 21%. A XP colocou ele em 26%. Não é? Então, assim, é bom a gente lembrar que ele recupera com a ajuda emergencial de R$600. E seria diferente. Mais do que isso, ele segurou os filhos. Nós não estamos mais ouvindo o Carluxo. O próprio Flávio está na defensiva. Eduardo Bolsonaro sumiu do mapa, não é? Ele vem... Então não é uma jogada de marketing brigar com o Paulo Guedes. É que ele está sendo obrigado, em primeiro lugar, pela realidade. Quando nós vimos a operação fake news avançar sobre ele e sua família, ele recuou e fez um acordo com o Centrão, porque nós já tínhamos quase 50, agora já passamos de quase 50 pedidos de abertura do impeachment de Bolsonaro. E aí, ao fazer o acordo com o Centrão, o que eu acho que falta na tua pergunta, na tua análise, é o outro lado. Você não está conversando com os russos. Você está achando que a história é linear. Mas o fato é que o Bolsonaro, ao trazer o Centrão, que é o eixo do clientelismo político tradicional no Brasil, ele começou a aprender com o Centrão. Então, há de fato, eu tenho informações muito nítidas, uma briga no interior do governo entre a Fiesp, Firjan e o Paulo Guedes, com o grupo Centrão, agora militares, e Jair Bolsonaro. E possivelmente o Jair Bolsonaro vai estar pendendo para a concepção populista de direita do Centrão. Ora, isso é uma situação muito melhor para o Brasil do que ter um desvairado
de extrema-direita, incentivando gente como Sarah Winter a fazer grupo dos 300, atacar o Congresso, atacar o STF, o tempo inteiro pregar em manifestações o fim da democracia, o regime militar. Há de convir que melhorou a situação. Melhorou tanto que nós ganhamos Fundeb. Na tua análise também, na tua pergunta, não aparece a vitória acachapante do setor progressista e da esquerda no Congresso impondo o novo Fundeb, né? Então nós temos que entender que a situação é ainda de um governo de direita, com estilo até um ou outro momento de extrema-direita, mas ele está vindo um pouco mais ao centro. Uma extrema-direita, quando vai ao centro, vira direita, né? E ele começa a disputar, portanto, no mesmo campo do Rodrigo Maia, que não é de extrema-direita, é de direita. Eu, portanto, discordo da tua observação no início da pergunta. Agora, querer fazer é uma coisa, viabilizar é outra, Rudá. Você acha que o presidente tem a capacidade para articular os interesses dos ultraliberais com esse seu plano de se reeleger nas próximas eleições? Existe espaço para esse tipo de concertação ou o preço a ser pago está fora do alcance do Bolsonaro? Não existe espaço para ultraliberalismo no Brasil. Pelo que eu já disse, é um dos países mais ricos do mundo, é o 8º, mas é um dos países mais desiguais do mundo, é o 7º. A equação é muito nítida num país democrático. Se fosse uma ditadura, mesmo assim teria dificuldade de sobreviver. Mas numa democracia, na hora que as pessoas vão votar, elas vão falar, e a minha vida? E aí você tem que ter alguma coisa como Renda Brasil, Bolsa Família, ajuda emergencial, tem que ter. Se você não quer fazer uma transformação da estrutura econômica, social, política do país, no mínimo você tem que ter uma inteligência de direita. E a direita, no mundo, que não é extrema-direita, ela sempre sugeriu que se tivessem canais de comunicação e de vínculo do campo institucional com a sociedade mais pobre. Você veja, o Vargas Llosa escreveu um livro sobre a Guerra de Canudos, chamado Guerra do Fim do Mundo, que numa das passagens está o militar que vai destroçar Canudos, né? E ele entra numa cidadezinha próxima de Canudos e vê uma população super pobre e ele se emociona. Isso é a direita. A direita não despreza a pobreza. Ela não quer, talvez, a mudança da sociedade, mas ela sabe que se ela não fala para esses pobres, ela afunda, né? Então, e isso tem na literatura, mas tem em estudos políticos. Então, o Bolsonaro está aprendendo, e se ele realmente se livrar de uma vez por todas do eixo ultraliberal do Paulo Guedes, ou diminuir a uma mera sinalização de uma ou outra ação, ele ganha terreno e, de fato, ele consegue articular o poder retórico dele, discursivo, que é muito potente, de violência contra a esquerda e os setores progressistas, e de valorização do que é mais conservador em termos de costumes, né, e valores morais, e com um projeto de melhoria ou proteção dos mais pobres, né? Isso já deu muito certo no Brasil, de Getúlio para cá. Então, não menosprezemos e subestimemos a força do populismo, seja de direita ou de esquerda, num país como o nosso. Só que um componente em toda essa história, Rudá, são os processos que correm contra o presidente, especialmente essa tentativa de interferência dele na Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ordenou que o Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente, mas a defesa recorreu e o Marco Aurélio Mello vai levar o caso ao pleno da corte. Tá na cara que, além do constrangimento de dar explicações pessoalmente, o ex-capitão do Exército quer fugir da inquisição do ex-juiz Sérgio Moro, que também deve participar dessa espécie de interrogatório. Esses inquéritos têm condições, na sua opinião, Rudá, de frear os anseios do bolsonarismo de se perpetuar no nosso país, ou vai ficar tudo por isso mesmo? Eu acho que não vai frear e nem vai ficar tudo por isso mesmo, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, embora o STF, o Judiciário, tenha se tornado, a partir
do julgamento de como ficou conhecido como mensalão do PT, né, através do ministro Joaquim Barbosa, né, liderando esse processo, apesar de, a partir desse momento, o judiciário ter se tornado um ator político, ele prefere atuar como poder moderador, e um poder moderador de centro-direita. Nós tínhamos uma certa disputa, na época do Joaquim Barbosa, entre aquela ala garantista, que é a ideia, o conceito vem de garantir todos os direitos de defesa ao cidadão, né? Ou seja, ele só se tornaria de fato um culpado a partir do julgamento da última instância, né? Com o setor ativista, hoje liderado principalmente pelo ministro Barroso, que acha que o judiciário tem que avançar o sinal para conseguir preencher as lacunas da ausência de decisão do executivo ou do legislativo. Havia um certo equilíbrio, uma certa disputa. Eu lembro do Ricardo Lewandowski, por exemplo, liderando o setor garantista do STF. Hoje me parece que os ativistas conseguiram ganhar um espaço maior, mas nesse último momento começaram a tergiversar. O que é que eu quero dizer com isso? É que toda vez que o setor, vamos dizer o governo, que eles começam a criticar e avançar sobre suas ações, recua, o STF também recua, ele não avança. Quando o governo continua insistindo na sua política, que é refutada ou criticada ou rejeitada pelo STF, o STF avança. Parece que existe um movimento, uma espécie de acordo tácito entre os ministros do STF de agir dessa maneira. Portanto, eu não diria que no momento que o Bolsonaro começa a recuar, que ele não terá uma certa recompensa e as rédeas do STF fiquem um pouco mais frouxas. Mas isso não significa que ele vai ter a vida fácil para fazer o que ele quer. Só vai ter rédea frouxa porque o Bolsonaro recuou. Fato é, Rudá, que o Brasil caminha para os 140 mil mortos pela Covid-19, com um general que acaba de ser efetivado no Ministério da Saúde. Nossos biomas estão ardendo em chamas, tanto o Pantanal, no Centro-Oeste, como a Amazônia. A situação da nossa economia, que já era terrível antes da pandemia, chegou a um estágio nunca antes visto, com a pior recessão da história. As coisas estão completamente fora do controle e o país parece que vai seguindo um piloto automático, digamos assim. Você vê alguma alternativa em um cenário como esse, Rudá? Parece ser evidente mesmo isso que você sugere, não é? Mas veja que não se relaciona ao Bolsonaro, né? Se relaciona ao Congresso Nacional. É isso que tem que ficar um pouco mais claro. O nosso Congresso é ultraconservador e completamente a serviço das corporações empresariais que nós temos no Brasil e que, tendo no Brasil, não são só nacionais, são também estrangeiras, né? Eu acho que tem que ficar muito claro isso, né? Isso significa que, tendo Temer ou não tendo Temer, o Congresso sempre esteve, desde a legislatura passada, pendendo para uma postura ultraliberal. Então, o ultraliberalismo não está exatamente só com Paulo Guedes, está com Rodrigo Maia. E aí é que nos preocupa, nós cientistas políticos, porque o Congresso Nacional, ele desequilibra o jogo democrático na medida em que, nas últimas eleições, desde o lulismo, da fase lulista, nós estamos progredindo na votação de segmentos e representantes mais ultraliberais e conservadores no Congresso. Então, isso significa o quê? O que é que está acontecendo no processo de votação para o parlamento, principalmente para o Congresso? É uma desistência do eleitor médio brasileiro, o eleitor pobre, trabalhador. Ele não consegue ver importância em deputado federal nem em senador. Isso que vem mostrando as pesquisas como o ISEB, que eu já citei inclusive aqui, né, na faixa livre. E aí é que nós temos que trabalhar pela democracia. Nós precisamos explicar mais o que um deputado federal e um senador fazem e como que mexem na vida
da população, como agora na votação da ajuda emergencial. A verdade é que a maioria da população brasileira vê o executivo, o prefeito, o governador e presidente como os cargos políticos que têm sentido. E no parlamento ele só vê o vereador, porque o vereador está toda hora do lado dele, na cidade dele. Acho que a gente precisa ter o pé no chão e começar a pensar que a democracia brasileira, ela depende dessa informação e desse trabalho de comunicação e junto à população mais pobre, para ele entender que o deputado federal não é só aquele que usa terno, né, o taier, né, e que aparece na televisão de vez em quando, né? Ele é muito mais do que isso. Outro indicador que mostra a tragédia na qual estamos afundados, Rudá, é esse aumento da fome no país. De acordo com dados do IBGE, mais 3 milhões de brasileiros deixaram de ter acesso regular à alimentação básica nos últimos 5 anos, somando agora 10,3 milhões de pessoas do país nessa situação de desespero. Qual é a parcela de culpa que o Jair Bolsonaro tem nesse aumento da fome no Brasil, Rudá? De que maneira o governo poderia ou pode agir para mudar esse quadro? Bom, a parcela de culpa do Jair Bolsonaro, do governo dele como um todo, é que é um governo incompetente. Eles não sabem fazer o arroz com feijão, fazem tudo errado, tudo errado. O engraçado é que assim, o setor progressista fica dando muita atenção, como se fosse uma estratégia bem elaborada, de ministros como do meio ambiente, falando, vamos aproveitar essa crise para passar da pandemia, para passar a boiada, e aí fala, ai que inteligente. Inteligente? Vocês não estão percebendo que tem 5 países que estão sendo afetados agora, nesse momento, pela fumaça da queimada em todo o Pantanal? Né? Então, assim, será que não está claro que isso é uma burrice total? Né? É um governo incompetente. Ele não consegue segurar o mínimo. Faz tudo errado. Veja agora a questão... Vou pegar então a questão da alimentação que você fala. A gente começa a ter aumento do preço do arroz, do preço de alimentos. E por quê? Porque esse governo incompetente destruiu a política de estoque regulador. Para quem não sabe, o Brasil, há décadas, não é agora só, estoca alimentos básicos de consumo dos brasileiros, para que quando tiver escassez, ele conseguir desovar esses alimentos para garantir um preço médio. E assim a gente não ser obrigado a importar numa situação desvantajosa que acaba ainda aumentando ainda mais a inflação. Ora, se o Brasil faz isso com dólar, através do Banco Central, quando o dólar começa a crescer, desvalorizando o real, então aumentando a inflação, o que o governo faz com as reservas cambiais? Solta dólar para baixar o valor. Agora, o nosso amigo Bolsonaro com seus ministros, como eles nunca souberam o que é governar, eles só fazem discurso de palanque, não é? O que eles fizeram? Destruíram o estoque regulador. E aí, qual é o problema? Agora que nós começamos a ter problema de oferta de alimento, não tem como regular. E vai explodindo o preço. Então, assim, e aí a pessoa que está lá embaixo, que está ficando desempregada, 40% dos brasileiros já estão sem emprego ou tiveram queda de renda nos últimos 4 meses, que é renda familiar. Então já está difícil comprar comida. Aí o nosso governo faz essa confusão por incompetência e aí aumenta ainda mais o preço de alimento básico. Qual é a responsabilidade desse governo? Toda. Não é? É um governo incompetente. E esse avanço contra o serviço público do nosso país, Judá? Além desse desejo incontrolável do Paulo Guedes em liquidar nossas estatais, a reforma administrativa que foi enviada ao Congresso acaba de vez com a estabilidade do funcionalismo, permitindo ao chefe do Executivo demitir servidores pelo motivo que lhe convier. Como é que você analisou essa proposta de reforma, Rudá? E quais os efeitos que essa revisão das regras do funcionalismo pode provocar? Bom, a minha avaliação sobre essa proposta da reforma administrativa é um acordo do Jair Bolsonaro de convivência com o
o Paulo Guedes e, portanto, com a Fiesp e a Firjan. Eu acho que ele cedeu. Na verdade, foram vários acordos e guerras internas, né? O próprio Renda Brasil, né? Que seria uma forma inteligente do Bolsonaro substituir a queda, primeiro, da ajuda emergencial de 600 para 300 reais e depois o fim, né? Dessa ajuda emergencial, ele substituiria o Bolsa Família com um novo nome e possivelmente com um valor mais alto, né, do que se paga o Bolsa Família. Então, era uma jogada inteligente, de direita, mas muito inteligente, para se cacifar eleitoralmente, e ele não conseguiu fechar essa proposta porque os ultraliberais do Ministério da Economia, sob o comando do Paulo Guedes, querem sempre fazer ajuste fiscal contra o trabalhador. Então, se dá tem que tirar um deles de algum lugar. O Bolsonaro está correto em dizer que assim não. Por que ele disse não, assim não dá? Não é jogo de marketing. É porque se ele quer o voto, como é que ele dá com uma mão e tira com a outra? O eleitor vai sentir. Ele quer dar com uma mão e dar com a outra também. Não é? É uma questão de cálculo político básico, né? Então é isso, mas o fato é que me parece que ao o Paulo Guedes ceder na continuação da ajuda emergencial, agora com metade do valor anterior, ele acabou impondo a entrega, o envio da reforma administrativa que estava previsto para ser entregue no ano que vem. Então ele antecipa o debate no Congresso. Primeiro vamos ver se de fato vai caminhar de maneira célere no Congresso. Segundo lugar, nós temos que lembrar de novo que houve uma votação do Fundeb, que tem tudo a ver com recurso público, e vamos ver, e nós vimos que a direita e os empresários foram amplamente derrotados, não foram mais ou menos derrotados. Então, eu tenho a impressão que vem uma batalha importantíssima ideológica para o Brasil, e se os sindicatos, os movimentos sociais à esquerda tiver um mínimo de energia e inteligência, é um momento que você coloca a bola em campo, né, no caso o governo, e é o time adversário que faz o gol, né? Ou seja, nós estamos de novo em disputa, e agora uma disputa importantíssima. Por que é que nós devemos achar que nós já vamos perder e que já nem precisa ter votação, porque já está certo que vai passar essa proposta? Não, pelo contrário. Agora eles colocaram em campo uma bola novinha e que ela é fundamental, né? É a bala de prata, né? Ela é fundamental para a gente voltar a politizar esse país e discutir com o trabalhador o que é o serviço público no Brasil, que nós temos muito poucos funcionários, nós já devíamos estar atacando a Rede Globo, que vem fazendo propaganda contra o servidor público, e começar a nos perguntar por que é que empresário fica tão desesperado com o Estado, se eles sempre pegam dinheiro do Estado para poder sobreviver. Esse é o momento do debate ideológico fundamental, como nós fizemos durante a Constituinte em 1987. Eu também gostaria de abordar com você, Rudá, essa situação do Rio de Janeiro. Tanto no estado como no município, os gestores públicos estão afundados em escândalos de corrupção. O governador Wilson Witzel, que já foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça, deve sofrer um processo de impeachment já nos próximos dias. Enquanto o prefeito Marcelo Crivella, que tem guardiões tanto nos hospitais como na Câmara dos Vereadores, é alvo de investigação sobre um suposto QG da propina na prefeitura, com provas contundentes levantadas pelo Ministério Público. A verdade é que as instituições políticas aqui no Rio de Janeiro estão completamente apodrecidas, Rudá. Isso já vem de longa data. Como é possível reconstruir a política fluminense? Olha, esse é um problema gravíssimo. Não é só do Rio, é do Brasil. Você sabe que tem um debate acadêmico sobre a Bahia que leva um título, é um debate que começou na década de 50, que leva o título Enigma Bahia. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a Bahia, que foi a porta de entrada para a construção do Brasil, foi a capital mais importante do país por tanto tempo, ela hoje é um estado que não vou dizer que é totalmente marginal, mas ele não está no centro do desenvolvimento econômico e nem do poder político no país. Então, alguns autores denominaram, e continua esse debate, Enigma Bahia. Eu acho que, atualizando esse conceito, nós temos um enigma fluminense, ou um enigma Rio de Janeiro.
Ou seja, o que faz a ex-capital do Brasil, a cidade do charme, né, a cidade maravilhosa, uma cidade de tanta beleza. Aliás, vou continuar aqui a analogia com a Bahia. O Jorge Amado escreve um guia sobre Salvador, muito interessante, de maneira pouca gente conhece, que ele escreveu esse guia de Salvador, em que em determinado momento ele escreve, logo no início ele escreve assim, venha comigo, ele fala que você vai ver uma cidade com tantos problemas e tanta beleza, e aí você vai se dar conta da injustiça e da perplexidade de você perceber que não é possível ter tanta miséria numa cidade com tanta beleza, né? Então, a história do Rio de Janeiro está sendo isso. Como é que a gente pode ter tanta miséria política numa cidade tão fantástica, maravilhosamente, digamos, acalentada pela natureza, né? E pela sua gente? O que acontece com o Rio de Janeiro que vem produzindo gente desse tipo? E vou falar mais. E a esquerda muitas vezes embarca nisso. É o caso, por exemplo, do PT, que fez uma aliança com lideranças do PMDB, que eu nem vou citar o nome, algumas presas, não é? Por um total oportunismo político, e não consegue fazer uma revisão desse erro histórico de ter se unido com esse tipo de gente, né? E aí vai confundindo o cenário a ponto do eleitor não saber mais qual é a diferença, né, entre um e outro, não é? Então, assim, acho fundamental. E quando uma nova esquerda aparece, ela vem pensando só o seu grupo, só o seu problema. Ele não discute mais o Rio. Então, nós estamos tendo uma decadência conceitual, de formulação, de proposta política e práticas, que envolve quase todo o espectro político do Rio de Janeiro. Sem liderança, não tem alternativa. É isso que eu queria dizer. Sem você ter lideranças que puxam o debate no Rio, provocam uma reflexão, que sejam sérias, que apontem soluções, você não tem como pautar a discussão. Você não tem como pautar a agenda do Rio de Janeiro, né? E aí vocês acabam trocando 6 por meia dúzia. Então nós temos um problema gravíssimo de formação de liderança, e em especial, no meu caso, a minha avaliação, porque é meu tema, uma esquerda muito frágil, que quando ela é poderosa eleitoralmente, ela se entrega para pautas muito fechadas em bolha, e quando ela pensa alguma coisa maior para o Rio, ela se envolve com lideranças que podem propor qualquer coisa, menos uma saída para o Rio, muito menos de esquerda. Então, é aí que eu acho que está o grande problema. Para encerrar, Rudar, com as eleições municipais batendo à porta, há algumas tentativas de construção de frentes de esquerda em alguns estados, especialmente no Norte e no Nordeste. No Sudeste e no Sul, as articulações entre os partidos ditos progressistas são muito tímidas, tirando talvez Florianópolis e Porto Alegre. Eu queria a sua análise para essa negociação entre as legendas de esquerda no país. Você vê capilaridade para se impor uma derrota ao bolsonarismo em novembro próximo? Bom, em primeiro lugar, acho que você só está falando de capital, né? Porque no interior nós temos várias alianças. Vou citar o estado onde eu moro. Minas Gerais tem por exemplo, Sete Lagoas, que é uma cidade polo, é uma coligação PT-PSOL, e não é assim tão raro, né? Então, nós temos frentes de esquerda. O problema maior é que o partido hegemônico da esquerda brasileira é o PT. E o PT, no Centro-Sul, vem reagindo de maneira muito ruim nos últimos anos. Porque, de um lado, quando era totalmente hegemônico e tinha muito voto, queria se sobrepor ao restante da esquerda. Engolindo a esquerda, ele negociava com o centro. Esse era o projeto lulista, né? Agora, aqui no Centro-Sul, nós estamos vendo claramente uma decadência eleitoral do PT, ele tenta se segurar para não sangrar mais. E nessa postura quase sempre a mesma, com argumento diferente, o PT vai dificultando alianças, né? Cada vez mais, né? da esquerda. E em situações muito nítidas, como é o caso de Porto Alegre, aí não tem como mesmo fugir. Mas no resto, o PT está indo muito mal.
né? O PT está indo mal no Rio, a despeito dessa candidatura fantástica da Benedita, mas evidentemente que o candidato forte da esquerda é o Freixo, ninguém pode negar isso. Está indo pessimamente mal em São Paulo, com 1%, com um candidato que é conhecido da burocracia partidária do PT, mas fora disso, é só quem mora na região que ele mora, na Zona Sul de São Paulo. Quem está indo bem é o PSOL. No caso de Belo Horizonte é a mesma coisa. A candidata do PSOL, que é deputado federal, Áurea Carolina, está com o dobro de intenção de votos do candidato do PT, que é o ex-ministro Nilmário Miranda, um excelente quadro do PT, mas evidentemente não é pelo nome PT, mas é que o PT já não consegue mais se inserir na capital de Belo Horizonte, ela não inova, não se renova, não é? Então, se nós trabalharmos esse cenário, nós vamos ver que o PT está se tornando um partido que do Nordeste, né? Aquilo que o PFL, quando ele existia, era caracterizado como um partido do Nordeste, agora é o PT. E mais do que isso, o PT no Nordeste muitas vezes não tem uma postura de esquerda, né? Eu não vou dizer que ele é absolutamente de direita, evidentemente que não, mas ele recua muitas vezes, né, de ter uma postura, porque de novo vai para o caminho que o Centro-Sul petista definiu, né? Então eu acho que nós temos um grande problema aí do arranjo, que é o PT. Quer dizer, na medida em que o PT for mais magnânimo, conseguir fazer uma leitura dos seus erros e conseguir se projetar num novo momento da história do partido e do país, coisa que o Partido Socialista Português fez e se aliou nacionalmente com o bloco de esquerda, que seria o PSOL de Portugal, ele dá a volta por cima. Então eu acho sinceramente que o problema hoje está com o PT, que é a força hegemônica do bloco de esquerda. Ele precisa se rever e dar a linha, criar um novo momento para o projeto político de esquerda no país. Rudahit, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço, para mim assim, é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui. Eu já falei quantas vezes para vocês da projeção, cada vez que eu apareço aqui, eu recebo muitas mensagens de gente comentando, alguns me criticando, alguns elogiando. Eu acho isso muito importante, porque acho que a tarefa nossa é abrir o debate, não é? Sobre o país, as tendências, os riscos, né? E para que a gente possa tomar decisões conscientes, nós cidadãos, né? Acho que a função do cientista político, do sociólogo é trazer à tona uma leitura que seja mais ou menos organizada. Nem sempre ela é a leitura mais correta, mas pelo menos abrir o debate para que a gente tenha um pouco mais de consciência sobre o nosso país e o nosso papel. Eu agradeço muito e uma boa semana, um bom dia para todos. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes. É com muita alegria que eu saúdo novamente o economista e apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia, ouvintes, bom dia, produção do Faixa Livre. É sempre um prazer voltar a participar aqui do Faixa Livre. E o apresentador fica por conta de sua generosidade, né? Apresentador, no mínimo, licenciado, né? Por conta aí de todos esses problemas decorrentes da pandemia e das medidas que tivemos de tomar para manter, na verdade, o nosso Faixa Livre no ar. Mas é uma alegria voltar a falar aqui no nosso programa, especialmente com você, Anderson, e com os nossos ouvintes. Paulo, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, eu gostaria de começar a nossa entrevista abordando um tema que já foi muito comentado aqui no programa, mas eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito, que é essa reforma administrativa. A proposta enviada pelo governo ao Congresso acaba com a garantia de estabilidade funcional da maioria dos servidores. Eu já vi gente dizendo que a aprovação do texto pelos parlamentares configuraria a uberização do serviço público no país. Quais são as suas impressões para essa reforma administrativa, Paulo?
Anderson, a reforma administrativa do Estado, junto com a reforma macroeconômica, eu já tive a oportunidade de conversar isso aqui contigo, com os nossos ouvintes, junto com a reforma macroeconômica, tudo isso relativo aos anos 90, junto com a reforma patrimonial do Estado e junto com a reforma financeira promovida pelo PROER, foram os alicerces principais de uma nova forma de funcionamento da economia brasileira e do próprio Estado brasileiro, coerente com a agenda de reformas neoliberal. A reforma macroeconômica visou consolidar o processo de liberalização financeira do país, que havia tido início no começo da década de 90, e o Plano Real, principalmente, ele consolidou esse processo, estabeleceu um novo padrão de política e macroeconômica. A reforma patrimonial implicou privatizar boa parte do patrimônio público, inclusive empresas estratégicas importantíssimas, como é o caso da Vale do Rio Doce, do Sistema Telebrás, de boa parte das distribuidoras de energia elétrica e por aí vai. E a reforma administrativa, na verdade, que foi inaugurada nos anos 90 através da gestão do senhor Bresser Pereira, economista, à frente do Ministério da Administração e da Reforma do Estado, assim chamava, inclusive, na época, na verdade, a adequação do aparato do Estado brasileiro a esse novo figurino neoliberal. Então, qual é o modelo de Estado que está subjacente aí? É o Estado empresarial, é o Estado que atende principalmente aos grandes protagonistas da economia brasileira, a partir de então, que são os bancos e as multinacionais. E qual é o Estado que interessa a essa gente? É um Estado que fundamentalmente se restrinja e se fortaleça em torno de atividades normativas e regulatórias. Então, o senhor Bresser Pereira inventou uma história de que haveria áreas estratégicas do Estado brasileiro. Essas áreas estratégicas seriam preservadas através de financiamento pleno, através de planos de carreira adequados e valorizados para os seus servidores, garantia, inclusive, o Instituto da Estabilidade. Essa proposta que vem agora na verdade, um desdobramento dessa reforma administrativa dos anos 90, porque é coerente com esse Estado que é mínimo na preocupação com a proteção da população e é máximo na garantia de condições de alta lucratividade para os setores dominantes, especialmente bancos e multinacionais. Então, eu inclusive ironizo, digo que esse modelo de Estado, já que o senhor Bresser Pereira gosta de se colocar como social-democrata, né? Ele era do PSDB, hoje em dia, inclusive, é um conselheiro das hostes lulistas. Prefiro falar como lulistas porque o PT era outra coisa, né, na sua origem, muito diferente daquilo que veio a se conformar, principalmente quando chegou ao governo. Mesmo antes já tinha dado sinais de degeneração. Mas o fato é que o Bresser Pereira virou uma espécie de conselheiro e a concepção dele de Estado, eu ironizo, eu digo que ele não aproveitou nada das experiências da social-democracia no século XX. Ele considera como áreas estratégicas do Estado aquelas áreas que lá no Estado absolutista já eram valorizadas, né? A diplomacia, são os militares, a repressão interna, a segurança nacional, não é? Sob o ponto de vista aí dos militares, e a segurança interna sob o ponto de vista das polícias, né? São alguns setores relativos à cúpula dos poderes e outros setores. Qual é o prejuízo disso? Naquilo que é mais relevante à população, no tocante às funções de Estado, principalmente na área da educação, da saúde, da cultura, o senhor Bresser Pereira, e isso é reforçado agora nessa nova versão que
foi encaminhada ao Congresso, essas áreas são consideradas competitivas com a iniciativa privada e, portanto, a ideia é flexibilizar ao máximo processos de contratação e também remuneração. Então, isso é muito prejudicial ao conjunto da população brasileira. E é mesquinho, não é? Porque se enquadra dentro dessa ideia. Por que isso? Dentro dessa ideia de que é necessário restringir gastos, cortar despesas. Então é a máquina estatal se adaptando a um Estado que interessa a quem? Aqueles que comandam a economia, não é? Especialmente, eu bato na tecla, bancos e multinacionais. O problema é que é um conjunto hoje de segmentos que não tem nada a ver com os bancos e multinacionais, mas acabam incorporando, de alguma maneira, os seus interesses. Inclusive partidos de esquerda. Nós tivemos aí, de 2003 a 2016, governos, não é? Embalados, tendo como protagonistas partidos de esquerda e que, na verdade, mantiveram o modelo macroeconômico, mantiveram essa relação do Estado com as suas empresas, inclusive em algumas áreas avançando em privatizações, ao contrário do que se admite. Não é? Nós tivemos privatizações de aeroportos, estradas, concessões, na verdade, mas que são formas de privatização. Nós tivemos o aprofundamento desse modelo administrativo de Estado, que implica a generalização de terceirizações, que implica essa invenção das organizações sociais, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, porque isso contaminou, inclusive, os governos estaduais e municipais, não é? Esse modelo de administração do Estado, inclusive muitas vezes sendo imposto pelo próprio governo federal nesses processos de renegociação das dívidas estaduais. Então tudo isso é muito grave porque isso afasta o Estado brasileiro, em termos do seu fortalecimento, daquelas funções e áreas que seriam as mais relevantes para a população brasileira. É tudo muito lamentável. À esteira dessas reformas, Paulo, porque também temos a tributária em tramitação lá no Congresso, há uma disputa por protagonismo aberta no Palácio do Planalto. O Bolsonaro, com seus anseios eleitoreiros, entrou em rota de colisão com os ultraliberais do governo, tentando implementar um programa assistencialista sem que se retire dinheiro de outras iniciativas já existentes, como o benefício de prestação continuada ou o congelamento de aposentadorias e pensões, como queria a turma do Paulo Guedes. Aquela história de não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Há quem diga que isso tudo é jogo de cena, Paulo. Como é que você observa essa queda de braço na gestão federal? Eu não sei, Anderson, propriamente, se é uma queda de braço. Na verdade, o governo Bolsonaro encontra-se numa sinuca de bico. A crise econômica que nós estamos vivendo, e veja bem, é uma crise econômica que foi agudizada desde 2015 pelas medidas que foram tomadas ainda no governo da Dilma no início do seu segundo mandato. Mas de lá para cá, as coisas apenas se complicaram. E o surgimento aí da pandemia acaba agravando ainda mais as condições de recuperação da economia brasileira que, incrivelmente, ainda não havia se dado. 2015 e 2016 nós tivemos um quadro recessivo profundo, o maior da nossa história, e a partir de 2017 nós não voltamos a crescer. Praticamente nós paramos aonde nos encontrávamos depois da depressão. Tivemos a economia praticamente estagnada em 2017, 2018, 2019. E agora em 2020 a gente volta a mergulhar. Então veja bem, os desafios colocados, do seu ponto de vista econômico e social, para o governo Bolsonaro são gigantescos. O auxílio emergencial ajudou de alguma maneira, a conter a sangria, principalmente junto aos pobres e miseráveis. Mas veja bem, a queda de renda aí no último trimestre foi superior a 12%. Considerando que as classes, vamos dizer, D e E,
tiveram de alguma maneira uma cobertura substantiva por parte desse auxílio emergencial. Notem que algumas famílias que eram contempladas com o Bolsa Família tiveram aumento de renda substancial nesses meses aí do auxílio emergencial, e mesmo agora continuarão a ter com o auxílio emergencial reduzido a R$300. Mas considerando que o aporte, a contribuição, a transferência do Bolsa Família é muito inferior a isso, as classes D e E que foram contempladas, as famílias das classes D e E que foram contempladas com auxílio, tiveram, na verdade, um aumento de renda. Então, se nós tivemos, na média, uma queda superior a 12%, isso significa que outras classes mergulharam aí numa perda substantiva de rendimentos, não é? Então isso dá um quadro das dificuldades que estão colocadas. Numa situação como essa, eu não sei se há uma queda de braço, porque, por um lado, é inevitável que haja uma demanda dentro do próprio governo para que esse programa de transferência de renda seja mantido. Eu não acredito que haja divergências por parte vamos dizer, do Paulo Guedes, lá com a turma do Rogério Marinho, em torno dessa questão. O problema é que como que se equaciona isso junto com a necessidade de se alavancar novos investimentos. Parece que o governo joga as suas fichas, principalmente na perspectiva aí dessas privatizações que são anunciadas. Mas veja bem, o quadro é muito difícil. Então, menos uma queda de braço e muito mais uma busca de soluções dentro desse escopo muito estreito que é dado pela agenda neoliberal, é que o governo Bolsonaro está se movendo. Isto não significa que não há o que é permanente, disputa de poder, não é? Mas eu acredito aí que o maior desafio, disputa de poder entre os grupos, né, que estão dentro do governo Bolsonaro, isso é permanente. Agora, isso não significa que eles venham a chegar a um impasse onde, por exemplo, muitas vezes é especulado que o Paulo Guedes estaria com seus dias contados, na medida que está sendo fritado, que a sua cabeça de economista, na verdade um financista, um negociador, sempre à sombra do Estado, um negociador de assuntos financeiros, sempre à sombra do Estado, que esse tipo de divergência venha levá-lo para fora do governo. Não, eu acho que eles procurarão aí um modo de convivência, conforme inclusive me parece na nossa última oportunidade de conversa eu deixei claro. O problema é que é muito difícil, eu vejo setores da esquerda muitas vezes apavorados com uma possibilidade do Bolsonaro turbinar aí o que era antes o Renda Brasil, agora virou Bolsa Família novamente. O problema é que a invenção, a criação do Bolsa Família lá no governo Lula, ela se deu num contexto absolutamente diferente. Já foi muito importante, não é? Embora insuficiente para enfrentar os nossos problemas estruturais, não é? O governo Lula ele teve iniciativas como os programas de transferência de renda, toda a política de valorização do salário mínimo. Não se pode desprezar isso. O problema é que essas medidas sequer arranharam os nossos problemas estruturais. E, por outro lado, inclusive, reforçou toda essa ideia de que as reformas dos anos 90 foram corretas para o Brasil. Na verdade, esse é um consenso que foi sendo paulatinamente fortalecido, inclusive com a incorporação de setores antes críticos, como é o caso do PT e dos seus aliados, que me parece é o nosso principal problema. Na saída da ditadura falava-se muito do entulho autoritário. Hoje em dia, o que nós temos no país é o entulho liberal que tem que ser varrido. Nós precisamos encontrar um novo regime macroeconômico para o país
que supere a liberalização financeira, porque isso traz uma série de constrangimentos a uma política monetária, a uma política fiscal voltada para a criação de empregos, voltada para a criação de um novo modelo de desenvolvimento. Então a gente tem que superar esse regime macroeconômico, esse modelo macroeconômico, a gente tem que superar essa criminosa reforma patrimonial do Estado com as suas privatizações. O Estado brasileiro tem que retomar empresas estratégicas, assim como tem que assumir a defesa de um modelo administrativo do Estado que consagre, assim como se garante para a área da diplomacia, para a área do poder judiciário, para a área do militar, por exemplo, plenas condições de funcionamento para o Estado, isso tem que ser garantido também para o SUS, tem que ser garantido para a área educacional, para a área científica e tecnológica, para a área cultural. Então nós precisamos, na verdade, de pleno e adequado funcionamento do Estado para essas áreas que são estratégicas do Estado brasileiro. A gente precisa de planos de carreira que valorizem os seus servidores estatais com base em estabilidade, com base num conjunto de obrigações para os servidores públicos. Eu tenho a concepção de que não é qualquer um que pode ser servidor público, não. O servidor público tem que ter uma vocação a servir o público. E se for militar, é mais complexa ainda essa vocação, porque isso deveria implicar, inclusive, em última instância, morrer pelo país. Então, eu tenho uma ideia de serviço público muito distinta dessa proposta absolutamente irresponsável que nasce nos anos 90 e que agora vai se aprofundando, confundindo, na verdade, a necessidade de um Estado que atenda a população com peculiaridades de um mercado que, no caso do Brasil, é dos mais canibalizados do mundo. Então, nós temos que afastar por completo esse entulho liberal representado pelas reformas dos anos 90, que além da macroeconômica, além da patrimonial do Estado, além da administrativa, teve também a reforma promovida pelo PROER, que fortaleceu o cartel bancário e que hoje, inclusive, é um dos vetores aí do comando das classes dominantes no Brasil, os bancos, né, junto com as multinacionais. Esse programa de renda básica que o Bolsonaro deseja implementar, Paulo, pode ser a chave para a sua reeleição em 2022? Eu li esses dias uma entrevista de um cientista político holandês ao site da BBC, Cas Mudde, o nome dele, um cara que estuda a ultradireita há 3 décadas, e ele cita que o Bolsonaro é o líder mais isolado do populismo de direita no mundo. Que o ex-capitão do Exército não tem apoio no plano internacional está muito evidente. Agora, esse caráter populista que ele tem demonstrado, algo que já foi feito por governos ditos progressistas aqui no país, é capaz de postergar o bolsonarismo aqui no Brasil por mais tempo? Olha, Anderson, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar. Em primeiro lugar, eu já deixei claro na resposta anterior que não é uma operação das mais simples, e a esquerda andou simplificando essa questão, essa história da ampliação aí do programa de transferência de renda. Aliás, ficou claro, inclusive, quando houve aquele posicionamento do Bolsonaro, para muitos surpreendente, declarando que não se falava mais em Renda Brasil, que agora era Bolsa Família. Me parece que isso está mais próximo à realidade do governo e às concepções, principalmente de política econômica, que predominam no governo Bolsonaro, independentemente aí do Guedes ou do Rogério Marinho, que aparentemente seriam polos antagônicos. Eu não trabalho muito bem. Eles são polos complementares que têm cada um a sua ótica, né, de prioridades. Né? É evidente também que há a questão que é permanente, conforme eu já destaquei, da luta por espaço, da luta de poder, não é?
Mas, sob o ponto de vista assim, mais geral, não vejo lá grandes divergências. O problema é que há dificuldades. Então, em primeiro lugar, eu minimizo essa possibilidade de ser uma grande invenção ou uma grande saída política do Bolsonaro, ampliar aí o programa de transferência de renda e, com isso, aumentar a sua popularidade entre os mais pobres e garantir, não é, a sua reeleição. Acho que as coisas são muito mais complicadas, não é? E eu acho que tudo vai depender do que vier a ocorrer ao longo, principalmente de 2021, porque a dimensão da crise ela é muito grave. Em primeiro lugar, não está dada aí a normalidade das atividades por conta justamente da pandemia. Em segundo lugar, a crise teve efeitos muito severos aqui no Brasil. O número de desempregados, de subempregados, de desalentados é gigantesco. O fechamento de pequenas, micro e até médias empresas é muito grave no tocante à oferta de emprego. Então nós vamos ter aí uma precarização ainda mais acentuada do mundo do trabalho. Junto com todas as dificuldades que vão continuar a existir ao longo de 2021, nós teremos aí de ter muito cuidado e observar o que pode acontecer. Então eu considero absolutamente precipitada essas análises que dão conta de que, através de programas de transferência de renda, a popularidade do governante vai se manter. Se isso foi possível com o Lula e com a própria Dilma, eu lembro que foram em condições absolutamente distintas dessas que nós estamos vivendo nesse momento. E os desafios colocados hoje para o governo Bolsonaro são muito fortes, né? Inclusive está aí no horizonte a possibilidade, por exemplo, do Donald Trump não vir a ser reeleito nos Estados Unidos, o que será mais uma derrota importante para o Bolsonaro, nesse quadro onde, você bem destacou, o isolamento desse governo no plano internacional e isolando o próprio Brasil é muito forte, né? Então eu não vejo o governo Bolsonaro assim numa boa situação, não. Aliás, qualquer governo que estivesse aí lá no Palácio do Planalto possivelmente estaria aí com muitas dificuldades, né? É inevitável, frente ao conjunto de barbaridades econômicas, políticas e sociais que temos vivido no Brasil, especialmente ao longo aí dessa nossa última década, né? Lamentavelmente. Paulo, o IBGE divulgou um dado estarrecedor na semana passada. Nos últimos 5 anos, 3 milhões de brasileiros entraram no grupo de pessoas que passam fome no país. O crescimento desse número se confunde com o período em que o Brasil começou a sofrer os efeitos desse golpismo que foi estabelecido, iniciado lá atrás pelo PSDB de Aécio Neves nas eleições presidenciais que reelegeu Dilma Rousseff. Teve sequência com essa Operação Lava Jato, que impulsionou o impeachment da ex-presidente, levou o Lula à cadeia e acabou alçando Jair Bolsonaro à presidência, dizendo que iria combater a tal da velha política. Você vê relação entre esse aumento da fome no país e esse processo continuado de destruição das garantias sociais mínimas à nossa população? A relação é direta, não é, Anderson? Só que eu acho que a principal medida aí tomada o principal fator que nos levou a esse quadro muito grave não foi citado por você. É evidente que o processo de contestação do PSDB à reeleição da Dilma Rousseff, bem como os desdobramentos aí, judiciais da Lava Jato, tudo isso tiveram influência, mas a questão principal aí foram as medidas que foram anunciadas pela Dilma logo depois da sua reeleição e, principalmente, o rumo que o país tomou a partir do início do seu segundo mandato, com as medidas que foram apresentadas pelo Joaquim Levy,
e depois também pelo Nelson Barbosa, né? O Joaquim Levy acabou caindo. Joaquim Levy, um quadro do PSDB, um economista liberal, ele jogou o país na recessão, né? Ele e a Dilma Rousseff. Bem como todo o processo de desmonte da Petrobras, que evidentemente teve uma influência indireta aí das revelações da Operação Lava Jato, foram de inteira responsabilidade do governo Dilma, ainda no primeiro mandato, né? Ainda na gestão da Graça Foster. Depois, no segundo mandato, quando a Dilma nomeia o Bendini, mas essa história aí do desinvestimento, uma nova maneira de se apresentar as propostas de privatização, nasceu lá com a Graça Foster e com o Bendini. Então as responsabilidades do governo Dilma são gigantescas. Inclusive boa parte das medidas que foram inclusive radicalizadas na gestão do Temer e apresentadas no Congresso, como é o caso, por exemplo, de uma nova rodada aí da reforma previdenciária, que acabou se concretizando no governo Bolsonaro, né? Mas novas mudanças na legislação trabalhista, bem como um cerco aos estados e municípios em torno da questão do arroxo fiscal, tudo isso nasceu. Essas propostas nasceram nas gestões do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa. Isso, curiosamente, em geral, os analistas passam por cima, mas há claramente uma linha de continuidade entre essas barbaridades que foram feitas a partir do governo Temer, em termos de aprovação, e as propostas que foram levantadas já na gestão da Dilma Rousseff no seu segundo mandato, por responsabilidade do Ministério da Fazenda. É só consultar. O Joaquim Levy, inclusive, ele cai porque o PSDB, pela trama política, resolveu boicotar propostas que, inclusive, estavam absolutamente dentro do ideário tucano. À época, inclusive, alguns economistas ligados ao PSDB lastimaram muito a posição política do PSDB em boicotar o Joaquim Levy. E com Nelson Barbosa não deu tempo, porque veio o impeachment, mas ele manteve as propostas, inclusive aprofundando algumas delas. Essas propostas foram retomadas pelo Temer. Então, esses são os principais responsáveis por esse quadro horroroso que foi gerado para o mundo da produção, para o mundo do emprego no Brasil, e que nos coloca aí numa situação muito grave. E que terá reflexos, inclusive, na própria gestão do Bolsonaro. Com o ideário que o Bolsonaro tem, junto com os seus principais assessores, tendo à frente o senhor Paulo Guedes, as dificuldades que o governo e a população brasileira irão sentir serão cada vez mais graves. Agora, esse processo golpista, Paulo, passa também pela total submissão do país aos interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos. E nós tivemos mais uma prova disso na última sexta-feira, quando o secretário de Estado estadunidense Mike Pompeo esteve em Boa Vista, em Roraima, para uma visita, entre aspas, às autoridades brasileiras. Ele foi recebido pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou demais esse encontro e chamou de afronta às tradições da política externa brasileira. A imprensa chegou a divulgar que o Mike Pompeo teria dito que tiraria o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do cargo, informação que foi contestada e corrigida posteriormente. Afora essa confusão, Paulo, como é que você viu essa visita do Mike Pompeo ao Brasil? Ô Anderson, sem subestimar a gravidade da situação, em primeiro lugar, eu acho que foi uma jogada de caráter eleitoral, não é? O Trump está com a sua reeleição bastante ameaçada, me parece, nos Estados Unidos. E esse apelo ao inimigo externo, à unidade nacional contra um inimigo externo, no caso a Venezuela, pode ser aí uma alternativa da campanha, uma alternativa funcional para a campanha do Donald Trump, nessa reta final. Então, sob o ponto de vista dos Estados Unidos, existe um cerco permanente de Washington, não somente a Venezuela, mas também a Cuba, é importante destacar, mas daí
a uma ação mais contundente, me parece que vai uma distância. Até porque os aliados diretos aí dos Estados Unidos nessa empreitada, no caso, o Brasil e a Colômbia, me parecem nenhum desses dois países dispõe de condições de enfrentar não somente as Forças Armadas bolivarianas, como também a população que apoia o governo da Venezuela e que encontra-se preparada, segundo as autoridades da Venezuela, encontram-se preparadas para rechaçar qualquer ataque externo. Então, sem subestimar, repito, a gravidade da situação, eu quero, em primeiro lugar, situar que a parada não é também muito simples assim para os Estados Unidos ou para esses irresponsáveis que apoiam o governo Bolsonaro internamente, viabilizarem um processo radical de desestabilização do governo Maduro. Ao contrário, nos últimos meses me parece que o governo Maduro vem inclusive conseguindo dividir a oposição de direita na Venezuela, né? Então, uma coisa são essas notícias, essas movimentações que muitas vezes obedecem muito mais a uma lógica política de curto prazo do que a medidas que venham, por exemplo, no caso aí que nós discutimos, a desestabilizar o governo de Maduro. Não vejo isso. Por outro lado, do ponto de vista da posição brasileira, é mais uma prova, né, da vergonha que a gente tem passado, né, no plano internacional e dessa subordinação do governo Bolsonaro ao governo de Washington. Isso é inconstitucional, inclusive. Nós temos preceitos constitucionais que consagram a autodeterminação dos povos e, principalmente, uma relação onde o Brasil, sob o ponto de vista diplomático, sempre se caracterizou na busca de soluções pacíficas para os conflitos externos e, mais do que isso, respeitando-se justamente a posição de cada um dos países. Então, colocar o Brasil como uma espécie de apoio regional à política imperialista estadunidense é lamentável, não é? E mais lamentável ainda, porque a natureza desse senhor Bolsonaro todos nós conhecemos, né? Mas aquela velha pergunta, nesses momentos, sempre me vem à mente. O que fazem oficiais generais do Exército Brasileiro a apoiar esse cidadão que não foi expulso do próprio Exército na década de 80 por filigranas jurídicas? Todos sabemos, e eles principalmente, esses atuais oficiais generais, sabem quem é o irresponsável do senhor Bolsonaro, como se subordinar a um indivíduo como esse. E mais do que isso, comprometendo a soberania brasileira, como vem sendo comprometida. O que explica a posição desses atuais oficiais generais que se alinham com Bolsonaro? No meu ponto de vista, esses oficiais generais cometem crime de lesa-pátria, assim como o senhor Bolsonaro, mas o Bolsonaro não me surpreende. O que me surpreende são pessoas que foram formadas pelo Estado brasileiro, que deveriam defender a soberania nacional, se subordinarem a um aventureiro desse tipo, né? Então é uma vergonha para o país, é uma vergonha para a nossa população e é uma vergonha especialmente para esses comandos militares que estiveram, conforme confissão do próprio senhor Bolsonaro, que estiveram na linha de frente da campanha desse ex-deputado à presidência da República em 2018. O comandante do Exército do senhor Temer teve papel destacado, fundamental na eleição do senhor Bolsonaro. E não há nenhum setor da oposição que cobre isso de uma maneira contundente, colocando a nu uma trama que, para mim, foi extremamente nociva e ilícita, que foi a eleição do senhor Bolsonaro. Então, tudo isso é uma vergonha. E esse comportamento do Itamaraty, do Palácio do Planalto, frente ao Washington,
é absolutamente lamentável. E a conduta, especialmente dos comandos militares, é uma vergonha. Nesse período em que nós ficamos sem conversar aqui no programa, Paulo, como é que você tem observado a atuação dos partidos ditos progressistas na oposição ao bolsonarismo e na construção de alianças visando as eleições municipais? Houve algum tipo de avanço ou aquela já conhecida falta de unidade se mantém? Oi, Anderson. Eu confesso, eu não tenho muita expectativa aí com essa, vamos dizer, estratégia, se é que podemos assim chamar, dos diversos partidos de esquerda. Porque ela me parece, essa estratégia se limita, na verdade, a buscar aí uma melhor colocação eleitoral na disputa aí das eleições desse ano. Acho que a tarefa da esquerda deveria ser outra nesse momento, sem menosprezar a questão eleitoral, mas essa questão eleitoral deveria estar subordinada a uma visão, na verdade, do que fazer com a crise brasileira, né? Eu acho que a esquerda não tem reflexão para isso. A esquerda, no processo de redemocratização, ela, em primeiro lugar, ela foi colocada no cercadinho do jogo institucional estabelecido pelos ricos. Na verdade é isso. E é um jogo institucional que se volta cada vez de forma mais restrita para a disputa eleitoral e de maneira mais controlada. A gente pode observar o que eram as campanhas eleitorais no início da redemocratização e o que essas campanhas eleitorais se reduziram, né? E a esquerda assiste tudo isso de forma muito, vamos dizer, passiva. Joga todas as suas fichas. Esse é o seu primeiro, joga todas as suas fichas nesses processos eleitorais cada vez mais restritivos. A outra armadilha é a armadilha neoliberal, não é? Eu vejo aí, de forma generalizada, diferentes setores da oposição, todos, de alguma maneira, o horizonte dessa turma, de alguma maneira, é uma ideia de se recuperar um certo desenvolvimentismo, isso na melhor das hipóteses, né? Sob as reformas liberais que foram feitas nos anos 90. Isso aí é de uma incongruência total. Então, o que eu vejo é que, na prática, sob o ponto de vista substantivo, os partidos de esquerda, elas não têm uma alternativa para a armadilha institucional que as classes dominantes no Brasil colocaram, e não tem também uma alternativa para essa armadilha econômica. Sem isso, eu sou muito pessimista com o nosso atual quadro. Sem alternativas para esses dois dilemas e essas duas gritantes contradições que temos em relação às necessidades da população, o jogo institucional e o modelo econômico. Paulo Passarinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço. Eu é que agradeço, Anderson, a você, a Celeste, a Natália, aos nossos ouvintes e a todo mundo aí que nos ajuda a fazer esse programa Faixa Livre. É uma honra para mim participar dessa história e principalmente conversar agora com vocês. Um forte abraço aí para todo mundo. Conversamos aqui com o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550/0001-41,
Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33-984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo, já voltaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia aí os ouvintes da Rádio Bandeirantes, AM 1360, do programa Faixa Livre. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Ari, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ari, esse projeto de entrega da SEDAI infelizmente continua em marcha. Nós temos falado muito a respeito disso aqui no programa com você nos últimos tempos. A última notícia é que o governo do estado e o BNDES estenderam até sexta-feira passada o prazo para a adesão de municípios à privatização da empresa, preocupados com a ausência de cidades como Macaé, Rio das Ostras e Teresópolis no projeto. Atualmente, a operação da SEDAI abrange 64 municípios. Na região metropolitana, a adesão das cidades à venda da empresa aconteceu em bloco, mas o restante dependia de decisões do executivo local. Havia 19 municípios fora desse processo até a semana passada. Como é que ficou a adesão dos prefeitos dessas cidades, Ari? Quantos municípios no total aderiram a essa proposta e onde ainda há resistência? Na verdade, esse processo de tentativa de privatização da SEDAI através das concessões, né, que está sendo tocado pelo BNDES, pelo governo do estado, de uma maneira insistente, né, ele está fadado ao fracasso, né. Prova disso é que eles agora estão desesperados, prorrogando, né, o prazo para adesão a esse projeto, né. Os municípios que não aderiram é porque tiveram a convicção formada no sentido de que esta concessão não vai atender à demanda dos municípios e que, principalmente, a SEDAI hoje, em que pese todos os problemas que tem, pelos quais tem passado em função da má gestão, da condução política, do viés politiqueiro que foi dado à sua administração depois da ascensão do governo de Wilson Witzel, né, com indicação de pessoas sem o menor conhecimento técnico, né, com a demissão de 54 técnicos de carreira que fizeram a sua vida e doaram a sua vida pela empresa, esses municípios não aderiram ao projeto porque sabem que ele não vai atender às necessidades das populações, né? E veja, essa prorrogação, entre aspas, desse prazo de adesão demonstra concretamente o desespero pelo qual passa o governo do estado num momento de uma crise sem precedentes. E mesmo assim, em meio a uma crise sanitária, de saúde, em meio aos escândalos do desvio na saúde, e que podem, se forem muito bem investigados, se estender por outros setores do governo do estado, né? Afinal de contas, estamos falando de uma camarilha que vinha desde a época de Garotinho, tocada pelo pastor Everaldo, junto com Edson Torres e Eduardo Cunha, que já está preso também, né? Isso tudo se aboletou no estado do Rio de Janeiro e tentou fazer uma grande negociata. E seguem tentando hoje
tocar esse projeto de privatização sob o comando do BNDES e da Secretaria de Planejamento aí, com o senhor secretário que tem dito em várias entrevistas que a sua meta é privatizar a SEDAI a qualquer custo. Só que o custo disso aí é o interesse público, né? O princípio da economicidade, o princípio do bom atendimento e da boa prestação de serviços. Então, esses municípios que não aderiram, e não são somente esses 3, nem os 19, nós já chegamos na casa dos 24 municípios, isso para falar do interior, não aderiram por ter a convicção de que esse projeto está fadado ao fracasso. E mais, temos ainda na região metropolitana 2 principais municípios atendidos pela SEDAI, que são Rio de Janeiro e São Gonçalo, que também não aderiram ao projeto, estão aí questionando na justiça, né, inclusive a constitucionalidade da Lei Complementar 184, que criou a Câmara Metropolitana, enfim. Existem vários entraves, além dos operacionais jurídicos, que não dão segurança para que a operação se concretize, né? Mas o principal fato os prefeitos, né, principalmente do interior, sabem que se a SEDAI for privatizada, as populações serão muito prejudicadas, porque a lógica privada é o lucro acima de tudo, e a lógica da empresa pública, do sistema público estatal, é o atendimento às populações com a prestação de bons serviços. Precisamos passar a borracha nessa história, nessa questão da tentativa de privatização e firmar o propósito no sentido de resguardar os interesses coletivos com a manutenção da SEDAI pública, operando seus sistemas nos municípios do interior. O leste fluminense e o noroeste fluminense praticamente todo está contra o projeto. E temos prefeituras que aprovaram, num primeiro momento, depois de uma chantagem do hoje impeachmentado governador Wilson Witzel, aprovaram a adesão e estão apresentando propostas legislativas no sentido de reverter essa autorização. Portanto, nós entendemos que a resistência está firme e o povo do estado do Rio de Janeiro vencerá esse ataque. Outra coisa importante que deve se falar em relação a esse ataque do BNDES, do governo do estado, que tem que ficar claro que desde o final do governo Pezão, né, quando o BNDES apresentou o projeto de concessão, né, para o governo do estado, fez uma apresentação no Palácio Guanabara, o governo Wilson Witzel, ele nomeou o Hélio Cabral, o ex-presidente Hélio Cabral, com a função de preparar a privatização da empresa. E nesse sentido, né, ele trouxe pessoas para gerenciar a SEDAI, pessoas do mercado. Nós tivemos aí como diretor de produção o senhor Alexandre Bianchini, que já tinha passagem pelo grupo Águas do Brasil e hoje compõe o grupo Aegea, ou seja, as 2 principais interessadas na privatização do saneamento no Brasil tiveram um representante na direção de produção da SEDAI. E o senhor Alexandre Bianchini saiu da SEDAI depois de se apropriar dos conhecimentos e foi operar novamente a empresa, o grupo Aegea, né? E assim com o diretor financeiro da empresa, o responsável pelos investimentos da empresa, é uma pessoa do mercado, o senhor Regis, que mais parece estar ali colocado para defender interesses privados do que atender ao interesse social e coletivo da SEDAI, né, que é promover os investimentos necessários à universalização, administrar um resultado positivo da ordem de R$1 bilhão. Então, a população precisa exigir dos políticos, em particular do governador em exercício, que acabe com essas indicações políticas que tanto mal fizeram a SEDAI, e o último exemplo foi a questão da geosmina no Rio de Janeiro,
né? E que propicie a nomeação de pessoas compromissadas com o serviço público e com a boa prestação de serviços para o povo do Rio de Janeiro. É inadmissível que nós tenhamos na diretoria de produção da SEDAI uma pessoa que fez parte de um grupo privado em São Paulo, né? Qual é o compromisso que pessoas ligadas ao mercado vão ter com a coisa pública? É uma questão de lógica. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro precisa nomear pessoas para a direção da empresa pública, e essa nomeação deve ser precedida de uma aprovação, inclusive na Alerj, para que se tenha um viés técnico, né, e um compromisso público, né? E nós temos na SEDAI pessoas de alto gabarito, profissionais muito bem qualificados, aptos a tocar toda e qualquer diretoria da empresa no sentido de promover a universalização do saneamento no estado do Rio de Janeiro e de bem gerir esses resultados da ordem de R$ 1 bilhão anuais, né? Não é preciso fazer conta matemática para saber que um resultado de R$ 1 bilhão, se bem gerido e administrado pelo Estado, poderá sim promover a universalização do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Mas, se as indicações políticas continuarem do jeito que tem sido, esses resultados serão sangrados, né, e desviados, a exemplo do que nós vimos acontecer na área da saúde. Vocês do Sindágua têm dialogado de alguma forma com esses municípios que não aceitam esse plano imposto pelo governo do estado e pelo BNDES de privatização da SEDAI? O que esses prefeitos têm argumentado, Ari? Sim, o Sindágua, os Tecnon, as entidades que representam os trabalhadores, as associações, têm feito visitas aos prefeitos e vereadores, aos presidentes de Câmara Municipal, no sentido de esclarecer o que está acontecendo, né? O que representa esse projeto de concessão, né? Enfim, quais os prejuízos que ele pode trazer para as cidades, principalmente as cidades do interior. E, nesse sentido, nós temos sido muito bem recebidos e após a explanação das questões mais cruciais, né? Os riscos maiores, nós conseguimos convencê-los de que esse projeto não é o ideal para atender as demandas dos municípios. E temos recebido relatos estarrecedores, né? Primeiro, é que o governo do estado, através da sua procuradoria, através do seu secretariado, já enviou por duas vezes consecutivas e-mails pressionando, né? Inclusive falando mentiras, né? Faltando com a verdade, para as respectivas prefeituras e câmaras municipais, no sentido de dizer que se eles não aderirem aos projetos, a esse projeto de concessão, a SEDAI ia ser retirada do município. Isso de cara é desmontado, até porque o poder concedente é o município e não o contrário. Então, se o município não quiser aderir, o Estado é obrigado a manter a SEDAI lá, né? Então, isso já dá uma tranquilidade aos prefeitos. O segundo argumento que eles usam nos e-mails e mensagens para pressionar é que eles vão ficar sem dinheiro para fazer os investimentos necessários, o que é uma outra inverdade, porque um ente federativo não pode usar desse artifício, dessa chantagem barata, dizendo que não vai entregar as verbas necessárias aos investimentos, porque o município não concordou em privatizar os seus sistemas públicos de saneamento. E, nesse sentido, mais uma vez, se desmonta os argumentos do governo. Um terceiro fato e que nos causou estarrecimento, né, e muito assustador, é que nós recebemos denúncias de algumas prefeituras que estão sendo pressionadas por integrantes do Ministério Público, né, ainda que com um viés menos agressivo, estão sendo questionadas, por exemplo, porque é que o prefeito não aderiu ao plano de concessão, como se aderir ao plano de concessão fosse uma obrigação do município. Ou seja, há um desvirtuamento da posição do Ministério Público Estadual, e aí faço essa denúncia aqui abertamente, né?
porque não foi uma única prefeitura, isso já aconteceu em algumas prefeituras, onde entes do Ministério Público que deveriam zelar pelo cumprimento das leis estão de braços dados com esse governo aí que resta carcomido aí pelos escândalos de corrupção para pressionar prefeitos a aderirem a um plano que tecnicamente, né, já está provado, inclusive com um trabalho primoroso da Fiocruz, da UFRJ, demonstrando que até do ponto de vista técnico, essas concessões são um desastre para o saneamento. Portanto, as nossas conversas têm sido muito produtivas no sentido de esclarecer a prefeitos e vereadores que, se eles entenderem que para o bem da sociedade de suas cidades, a manutenção do saneamento público operado pela SEDAI é o melhor, eles devem manter essa posição firme e ajudar ao Estado do Rio de Janeiro a fazer o que tem que ser feito, que é atender ao interesse coletivo, ao interesse social, e não atender a interesses privados, que é o que está demonstrado claramente nas ações que eu já relatei, inclusive agora, nessa fala. Como todos nós sabemos, Ari, o governo tem tentado a renovação desse regime de recuperação fiscal com o governo federal, onde justamente a privatização da SEDAI foi entregue como garantia. Você acha que essa negociação entre o governador em exercício Cláudio Castro e o Jair Bolsonaro dificulta ainda mais a situação da empresa? É possível se evitar essa tragédia de entrega da SEDAI? Eu não tenho dúvida que nós vamos evitar essa tragédia. Agora, por outro lado, eu também não tenho dúvidas de que a pressão federal, principalmente do Ministério da Economia, capitaneado lá pelo Paulo Guedes, né, que não está a serviço da economia nacional, ele está a serviço do capital transnacional, né, promovendo, tentando privatizar empresas como Petrobras, Eletrobras e os Correios, né, sobre os mais estapafúrdios argumentos. Essa pressão se intensificou, né? A saída de Wilson Witzel do governo sobre esse processo de impeachment demonstra como o governo federal atua, né, usando a máquina pública contra uma entidade da federação. E o alinhamento do atual governador em exercício, Cláudio Castro, que é vice de Witzel, né, junto ao governo federal, nos preocupa, porque eu entendo que quando um governante, né, assume uma posição, né, no caso de mando do executivo, o que deve nortear, o que deve pautar as suas ações é o interesse coletivo do Estado, no caso do Rio de Janeiro, né? E o regime de recuperação fiscal, apesar de aparecer como algo para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, nós que participamos de todos os movimentos aqui no Rio de Janeiro, que acompanhamos a crise desde 2015, quando começaram a aparecer os escândalos ainda na gestão de Pezão, Cabral e Pezão, nós temos a convicção de que a União tem obrigação de socorrer o Estado do Rio de Janeiro, como qualquer outro ente federado, né? No entanto, a maneira como foi pensado o regime de recuperação fiscal, né, foi pensado em particular para o Rio de Janeiro, e tudo que foi inserido a título de contrapartidas foram cláusulas que, no meio jurídico, se não me falha a memória, o termo é considerado como draconianas, ou seja, são cláusulas de difícil execução e que impõem a quem está sendo, entre aspas, socorrido, uma situação de penúria. Porque, veja, impor a privatização de empresas públicas, em particular da SEDAI como condição, a única empresa pública hoje no estado do Rio de Janeiro, que traz resultados para o estado do Rio e que, além de resultados econômicos e financeiros, ela traz resultados sociais e de saúde. Como é que eles podem exigir a privatização, transformar uma empresa pública e os serviços que ela presta em um serviço privado? Então,
sob essa ótica, é um total descalabro. A gente costuma falar que é uma coisa legal, porque foi aprovada na Câmara Federal, mas é totalmente imoral, até porque ela foi aprovada ainda sob o momento de um golpe que foi patrocinado contra a ex-presidente Dilma e que colocou no poder um vice-presidente que patrocinou os maiores ataques à classe trabalhadora e ao povo brasileiro, com a reforma trabalhista e deixando em sequência a reforma previdenciária que foi aprovada agora nesse último governo. Portanto, o regime de recuperação fiscal ele impõe condições muito ruins para o povo do Rio de Janeiro, e esse governo que aí está, se tiver compromisso, né, com o povo do Rio de Janeiro, vai romper com isso. Sem falar que o povo brasileiro precisa exigir o fim do teto constitucional de gastos, da emenda constitucional 95, que estabeleceu teto nos investimentos de infraestrutura ou dos investimentos do governo em saúde e educação, e que engessaram o orçamento público, né? Mas não estabeleceu o teto para o pagamento de juros aos banqueiros, né? Tanto é que o governo federal agora socorreu os banqueiros com R$1 trilhão, quer dizer, uma verdadeira vergonha. Portanto, o regime de recuperação fiscal deveria ser revogado e não ser seguido como tem sido aí, como se fosse uma cartilha obrigatória. E o Estado do Rio de Janeiro tem todas as condições de inverter isso, basta vontade política, e nós esperamos que o governador em exercício tenha essa coragem de fazê-lo. Essas eleições municipais que teremos em novembro, Ari, podem fazer a diferença neste cenário de privatização da SEDAI? Eu não tenho dúvida, Anderson, que as eleições municipais terão um peso muito grande na luta contra o processo de privatização da água, né, das empresas públicas, dos sistemas públicos de saneamento. As pessoas, né, terão a oportunidade, né, mais uma vez, democrática, de escolher os seus representantes para prefeitos e vereadores, né, e a principal bandeira deve ser o compromisso com a coisa pública. Portanto, temos que estar muito atentos àqueles que defendem o atendimento das necessidades das nossas populações e aqueles que estão se elegendo apenas em busca do poder pelo poder ou para atender aos interesses corporativos e privados que estarão privando a população, principalmente de um item essencial como é garantir o acesso à água para todos e todas. Nesse sentido, eu quero deixar aqui uma indicação, né? Eu sou integrante do Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento Básico, o ONDAS, né? É um observatório que tem em seu corpo profissionais da área de engenharia, profissionais da ciência e tecnologia, professores universitários que pensam o saneamento como um meio de promover saúde e dignidade para as populações, né? E nesse sentido foi editada uma carta direcionada aos candidatos às prefeituras e às câmaras de vereadores, que elenca lá os benefícios do saneamento público e o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e a qualidade de vida das populações. E está disponível no site do Sindago RJ, né? A carta e o link no formulário de Google Docs, para que os candidatos a prefeitos e vereadores façam sua adesão, se comprometendo em defender o saneamento público e os interesses sociais coletivos da população, né? Fortalecimento das políticas públicas, fortalecendo as políticas públicas de saneamento, né? A partir das empresas públicas que aí estão e dos sistemas municipais públicos. Portanto, esta carta, como eu falei, está lá no nosso site, né, com o link para que os nossos ouvintes possam copiar e direcionar para os seus candidatos a vereadores e vereadoras e principalmente para os seus candidatos a prefeitos e prefeitas. Nesse sentido, quero deixar aqui
aberto para que todos entendam a importância de fazer escolhas minimamente progressistas nessa eleição. Pessoas que tenham compromisso com o público e não com o privado, e que tenham um discurso alinhado com os interesses sociais, ambientais e coletivos do Estado brasileiro, que surgem e se pautam principalmente nas prefeituras do nosso Brasil, nas mais de 5.000 prefeituras. Será um momento ímpar de nós retomarmos a nossa democracia e iniciarmos uma caminhada no sentido de promover justiça e igualdade para o nosso povo, preservando aí os interesses da nossa população, principalmente daqueles mais humildes, mais desassistidos e que têm sofrido tanto com essa onda de ataque a direitos patrocinada por um governo que não tem representado tanto aí os interesses do povo brasileiro. Ari Girota, eu quero te agradecer por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e deixar um abraço. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, contribuindo com mais informações, tentando aí demonstrar para a população do Rio de Janeiro a importância de nós lutarmos pela manutenção da SEDAI pública, a serviço do povo do Rio de Janeiro. Veja bem, eu quero deixar mais uma vez pontuado aqui para a população que nós, trabalhadores da SEDAI, concursados, somos aproximadamente 5.000 trabalhadores hoje em exercício da função, não defendemos aqui nada diferente do que a boa prestação dos serviços públicos, do que o melhor atendimento para a população do Rio de Janeiro. Mas, para tanto, nós precisamos do seu apoio, de que você nos ajude a mudar os rumos da história do Rio de Janeiro, e que exija o direito de participação e de controle popular, a participação social, o controle social nas políticas da empresa, e seja através da Alerj, seja através da participação no Conselho de Administração, exigindo transparência na gestão e eficiência. Repito, nós atendemos a mais de 12 milhões de pessoas no estado todo, nos 64 municípios. Isso é um trabalho grandioso e que não será executável por nenhum grupo privado. Nenhum grupo privado tem a capacidade técnica operacional que nós temos. Precisamos mudar coisas, precisamos, como toda grande empresa, a SEDAI tem os seus problemas, mas não é privatizando que iremos resolver os problemas. Então, deixo aqui um meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Band Rio, do programa Faixa Livre, que sempre busca esclarecer e trazer para a população do Rio de Janeiro os fatos como eles são, a verdade nua e crua. Um forte abraço a todos e que votemos nas eleições municipais com sabedoria e serenidade. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e Região, o Sindágua RJ, Ari Girota. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!